12h09, Conexão Tibira de volta ao lado de Tiago Soares, Tiago Alex Soares para os íntimos. E também com um convidado super especial, Ted Anderson, já aqui com a gente. Ele que vai tratar de diversos assuntos. Afinal de contas, ele é advogado especialista em direito eleitoral, constitucionalista, direito também do consumidor. A gente vai escolher um tema e jogar para ele. É assim, Tiago? Vai ser assim? Acho que é melhor. Mas tu sabe que conversa com ele acaba fluindo, as Muito ramificações vão fluindo. Amanhã, então, tem mais Ted. Aí amanhã, vamos explorar ele vai explorar amanhã ele de demais. novo. Ninguém mandou ele vir. Porque, não pode dizer bem, não mais, né? Veja bem, eu sempre disse isso. O mais importante, assim, quem está nos ouvindo, entender melhor como é que funciona esse bastidor jurídico. E Ted é profissional. O doutor Ted é fenomenal para explicar esse bastidor, como é que funciona isso, qual o caminho que está sendo levado, quais são as opções que se tem para cada uma situação dessa. Ted, então, muito boa tarde para você. Saudações, Daniela Bandeira, Tiago Soares, que felicidade estar aqui. Não, sempre Thiago? presente. Sempre. Olha aí. Vai começar por onde, Tiago? Pelo começo. Vamos começar pelo eleitoral, né? Sim, Acho bom. que é o que a gente mais tem aí. Vamos começar falando sobre essa cota de gênero, que tem sido um dos pontos mais debatidos, está derrubando um monte de gente aí. Eu tentei novamente conversar aqui com o deputado Rubens Pereira Júnior, ele que é relator dessa questão que está tramitando lá em Brasília, da mini reforma eleitoral. Sim. Ele ficou de entregar ontem o texto para poder ser apreciado. Eu tentei falar com ele aqui para verificar se ele enviou ou não enviou. Ontem ele não conseguiu falar com a gente. O prazo era ontem. Ele não conseguiu. Ele disse, olha, eu estou no meio de uma confusão, não deu certo aqui. Ele não me respondeu se ele enviou ou não enviou, se entregou ou não entregou o texto. E aí o Ted, ele tem estudado isso, tem se debruçado nesse assunto, porque é de interesse dele também, do trabalho que ele desempenha, que é direito eleitoral. E foram encontrados alguns pontos, não é isso, Ted? Muitos deles. Eu acho que primeiro, Daniela, para a gente entender o reflexo, a gente precisa visualizar como funciona hoje o direito eleitoral. O direito eleitoral e as eleições. Funciona da seguinte forma. Ano de eleição. Sim. E aí a gente está todo mundo movimentado, a parte da mídia, a parte da contabilidade, a parte do direito, trabalhando a rua, buscando o voto do eleitor. Isso acontece em geral. No ano seguinte, tu tem as decisões e as discussões jurisprudenciais, ou seja, as ações judiciais de tudo que aconteceu no ano anterior, nas eleições. E aí forma-se uma jurisprudência e altera tanto o processo eleitoral que passou, quanto o processo eleitoral, dando margem a uma nova alteração do processo eleitoral que virá. No ano posterior às alterações jurisprudenciais, acontecem as alterações legislativas. Por quê? Porque o Poder Legislativo se adapta ao Poder Judiciário. Incrivelmente, no direito eleitoral, diferente de todos os outros ramos do direito, é o Poder Legislativo que se adapta ao Poder Judiciário. Por quê? TSE e Supremo Tribunal Federal. Quem dá a pedra de toque do direito eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, que ele é formado por 3 ministros do Supremo. Então, em última instância, os tribunais superiores. E aí sim é que a gente tem novas eleições. O que acontece, Daniela, é o seguinte. Todas as eleições, nós temos muitas alterações. O tempo todo. Então, agora, tu trouxeste informação para nós que o nosso querido deputado Rubens Pereira Júnior, ele é o relator da reforma eleitoral. Então, ele, certamente, está atento às alterações jurisprudenciais que já aconteceram. Então, o que ele vai fazer? O que normalmente o Congresso faz? Ele observa todas as alterações que a jurisprudência do TSE já acarreou, já trouxe para o sistema eleitoral, e aí ele compõe a reforma eleitoral. E aí, em seguida, a gente tem eleições. Vamos lembrar que essa reforma eleitoral ela tem que ser publicada até o dia 5 de outubro deste ano. Daí a pressa de ter sido já levado para aprovação na quarta-feira, né? Ter apresentado já a mini reforma. Tem 4 correspondentes. Então, tá antenado ali. O que acontece? O telefone de Ted também querendo participar aqui da Então conexão. É desse jeito que acontece. A pressa, então, de fazer essa adaptação dessa revisão jurisprudencial e legislativa para que possa ser aplicada nas eleições. Como funciona o sistema? Até o dia 5 de outubro, que é exatos um ano antes do processo eleitoral, poderá haver alteração no processo eleitoral. E depois disso, o Tribunal Superior Eleitoral tem até março para fazer as adaptações e as implementações do que foi feito a partir das legislações. Entendi. E aí sim começa o jogo político.
Então, esse é o cenário inicial. A gente tem, então, Mas aí tem- eu cataloguei, Isso que eu ia agora falar, o pela texto, jurisprudência. eu não consegui aqui o texto, né, em relação ao que está sendo Mas a gente já discutido. pode falar sobre o que a jurisprudência do TSE alterou. Pronto, no perfeito, processo eleitoral. Perfeito. Isso vai ter que estar no texto. Se não tiver, vai estar nas eleições, independente de estar ou não no texto. Então, Entendi. essa é a grande questão. Porque o TSE já mudou o entendimento em alguns âmbitos, ampliou em outros e já disse o seguinte, por exemplo, há uma revisão no que tange as cotas de gênero. Esse processo de cotas de gênero, lembra que há uns anos atrás começou apenas com aquela colocação de designação de 30% para mulheres e 70% para homens. Fazendo uma correção para que a gente entenda. Em nenhum momento, nunca foi dito pelo texto legal que seria 70 para homem e 30 para mulher. Isso aí, na verdade, a gente que entendeu dessa forma. Não é assim, é gênero. Então, assim, 30% para um gênero masculino ou feminino e 70% para outro gênero masculino ou feminino. Equilíbrio de 70 a 30. É, tanto é que eu sempre Então, trago o Thiago, se exemplo. for 70% mulher e apenas 30% homem, tá certo. Tá certo. Aconteceu no Piauí nas últimas eleições. Entendeu? Eu acompanhei partidos políticos que lançaram candidaturas a deputado federal em que 70% eram mulheres, eram compostos por mulheres e 30% por homens. Então, não há problema algum. Mas explica pra gente aí, por que isso tá derrubando tanta gente e ameaçando tantos outros? Vou explicar. Porque no primeiro momento a visão que se tinha é o seguinte, vamos colocar 30% de mulher e 70% de homem e fica tudo certo. Só que o Supremo, o TSE, começou a ampliar, o direito eleitoral começou a ampliar o entendimento, porque começou a se exigir não apenas a descrição, a catalogação da mulher concorrendo à eleição formalmente, e sim materialmente. Precisava haver uma seriedade naquela candidatura. Este é o ponto de toque. A mudança se deu, demorou, porque efetivamente foram várias eleições para que começasse a ampliar a jurisprudência, e agora os partidos políticos devem observar desde a nominata, porque se efetivamente eles escolherem mulheres que não irão para a rua, que não terão votos, que não terá repasse de fundo partidário. Agora a legislação também se alterou e já exige obrigatoriamente um valor mínimo, pelo menos, para o repasse das candidaturas femininas, financeiro. Só que mais do que isso, o acompanhamento se dará durante o processo eleitoral e nas urnas, Daniela Bandeira. Ou seja, se efetivamente você trouxer uma mulher a se candidatar no seu partido político e, nessa legenda, essa mulher sequer obteve voto, ou, mais do que isso, esse é o entendimento do TSE agora, obteve uma votação irrisória, uma pequena votação, não houve efetivamente expressa e ao público propaganda eleitoral para aquela mulher, ela não houve nenhuma, assim, representatividade, ela Então não é um conseguiu conjunto, aparecer. né? É, Um conjunto de é coisas. analisar Não, porque, a assim, obra, quando- a pujança da Entendi. eleição dela. Porque assim, no caso, eu fico preocupada em um ponto só. Tipo assim, eu me coloco, Daniela Bandeira, você é candidata. Eu sei que Thiago não vota em mim, Ted não vota em mim, Samira não vota em mim. Eu Eu voto em voto em você. mim. Vota? Então, Mas 2 eu votos. voto. Então, 3 votos. Se tiverem 3 votos, foram pouquíssimos votos, considerando Pouquíssimos votos. o Um universo processo eleitoral. Processo eleitoral. Por eu não ter tido voto, não tive Aí no teu expressividade. partido, outros 3, o Thiago foi candidato e mais 2 outros foram candidatos e ganharam a eleição. 3 homens. Ah, E tu, mulher, 3 teve votos. essa candidatura irrisória. e aí? Eu tô Imaginemos condenada? que estejamos todos... Mas ninguém gostou de mim, Presta Ted. atenção, Como numa é que legenda. o povo não é Não obrigado agradei. a... Estamos Não todos agradei, numa não, a pessoa não é legenda. obrigada a votar em mim. Tipo assim, só Ok. 3. Rapaz, essa pequena aí... não vou votar nessa mina, não. Vou votar no Ted, vou votar no Thiago. Não, prefiro. Então, assim, a escolha é minha, a escolha é do eleitor. Se ele não gostou daquela candidatura, mas assim, aí a coitada da Daniela vai ser, então, massacrada porque ela não teve os votos, ela não Vai ter teve... que responder Vai ter que judicialmente? responder judicialmente. Ou então é um conjunto de coisas. Não teve a votação expressiva, não teve também a Material de campanha. então Não, é por um isso- conjunto, né? Ó, então não é ó. somente um ponto Porque- só, não é só apenas poucos que votos. Pelo que eu notei, isso evitaria a famosa candidatura laranja. Exato. certo? Tá. É exatamente Por exemplo, isso. lá em BH, lá em Belo Horizonte, tivemos um caso aí que a candidata não só não fez campanha, como fez campanha para um outro candidato. Sim. Aí Aí, é tá pior. claro. Comprovado. Aí tá claro. claro. Aí- Nesse caso que a Daniela Bandeira está falando, ela teria feito a campanha dela, ainda que pequena, ainda que ali bem Porque a gente irrisória. vê isso, é uma situação Isso, real. às vezes é Vamos lá, questão uma de campanha pequena não condições. é uma campanha nula, por exemplo. Tu então gastou, é o conjunto tu gastou, tu teve um gasto Sim. financeiro na tua Irrisório, campanha. mas teve. Tu Bate fez perna. santinho, tu bateu perna, então assim.
Efetivamente, o que vai acontecer, Daniela, é o seguinte, a gente é sempre fases, vai acontecendo por fases. Se tu tiveres uma eleição, tu tiveres, por exemplo, para vereador agora, imaginemos que tu saia candidata a vereadora, 3 votos, não há dúvida, a legenda vai ser cassada. Não há dúvida, a legenda será cassada. Aí a gente discute isso aí, porra, mas tá errado. Aí tu pensa assim comigo, pô, mas tá errado, porque ninguém queria votar Ninguém na Daniela. quis votar, mas calma aí, gente. a gente vai discutir isso na próxima eleição, lembra que é sempre o processo dessa Aham. forma. Sim. Jurisprudência, legislação, e depois a gente muda de novo, lá na Essa frente. ela já perdeu. Essa não tem jeito, essa a legenda tá Rapaz, inteira. então é bom até a própria legenda verificar exatamente quem que tá entrando como candidato. Tu Quem entendeu? é esse Aí daí? tá A o orientação, cerco. esse é o... Rapaz, esse é essa uma eu vou olhar essa É. Daniela, como é que... Não, minha Essa preta, daí não, não, tu não não vai tem não. voto. Pode sair daqui. Ninguém Acaba gostar essa- dela. Vai nós tudo... Porque vai Acaba todo com mundo essa saco Perde molecagem. todo, junto. não, vai todo, É, perde bota todo mundo todo dentro do saco, mundo. amarra a boca e joga fora, Thiago. Vai todo mundo caçado. Todo mundo caçado. É verdade. É, Mas aí a também, chapa ó, inteira. Mas aí é precaução também, né? Porque acaba com aquela Tu coisa... entende agora que precisa na legenda, na formação Exatamente. da legenda, pro cara, pra ele fazer a nominata, A A coisa nominata. mais ele séria. já precisa de uma orientação, ele já precisa fazer um estudo de campo, uma orientação jurídica e um estudo político pra saber, essa pessoa tem condição de crescimento? Tem, não tem. Se não tem, tem que sacrificar mandatos masculinos. Dizer assim, é melhor a gente colocar menos e compor 70-30 do que inventar, querer colocar mais gente, trazer mais votos e perder todo mundo. Agora é Entendeu? perigoso. A matemática será Eu essa. entendi. A matemática será Entendi. essa. Não adianta mais que tu não vai conseguir 100% mais um. Às vezes tu não tem como lançar 100% das vagas mais um, que é o que a legislação então, determina. tira a candidatura Tira, bota menos, lança masculina. menos. Não, Tira porque essa Daniela não dá. Isso. Vamos vai todo mundo caçado. Tira esse povo daí. Agora, Entendi.